Mais uma vez, muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Agora sim, estamos ao vivo pelo Facebook. Quero aproveitar e informar os nossos ouvintes que hoje não estamos, transmitindo pelo Instagram, mas apenas pelo Facebook. E você, nosso muito obrigado, você que está aí conosco no Facebook. Hoje nós estamos com a lição número 13, Perseverando na Fé em Cristo. Perseverando na Fé em Cristo é a lição que nós vamos estudar hoje. E para conduzir este programa, eu conto aqui com a ajuda especializada do irmão Daniel e ele como mentor do Cauã, Então, nós vamos falar hoje, inclusive, sobre os falsos mestres, viu? Falsos mestres, que inclusive é um perigo. E aí o comentarista, o pastor Ezequias Soares, no primeiro tópico ele começa falando sobre diante das heresias é preciso perseverança. E de fato. E aí o primeiro parágrafo é sobre os falsos mestres. A leitura bíblica escolhida foi 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1,19, mas eu quero fazer uma modificação aqui e ler Mateus 24, 13, que diz assim a palavra de Deus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, inclusive o versículo que antecede o 13 é o 12, lógico, e Jesus Cristo afirma: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, houve de fato a multiplicação da iniquidade, isso é claro. Inclusive, ela trouxe consigo o esfriamento do amor, o amor esfriou. Inclusive o amor pela palavra, o amor pela verdade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E hoje nós vamos falar sobre perseverança na fé em Cristo. A verdade prática, queridos, diz assim, olha como é interessante a verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, é a Bíblia Sagrada que é a nossa regra de fé e prática. Agora, eu quero perguntar para você, se você tem encontrado por aí, inclusive nas redes sociais, Facebook, Instagram e demais dispositivos, ou YouTube, por exemplo, homens e mulheres soltando heresias por aí. Você tem encontrado falsos mestres? Porque agora eles não estão apenas nos púlpitos, mas estão também nos podcasts da vida, disseminando heresias, falando bobagens sem tamanho, bobagens que não acabam mais, fábulas, mentiras, e ainda calçando com a Bíblia, viu? Porque alguém já disse que com a Bíblia se prova o que se quer. Aí a pessoa manipula textos bíblicos de acordo com a sua própria conveniência. Todo cuidado ainda é pouco. Porque o problema que nós temos hoje na docência cristã, ou seja, se nós temos uma escassez de mestres na palavra, é porque nós temos também um problema na discência. É porque nós temos um problema também em relação àqueles que aprendem. Você encontra poucas pessoas que querem aprender. E aí, como nós teremos mestres na palavra
se faltam aqueles que querem aprender. O esvaziamento da escola bíblica dominical, o esvaziamento dos seminários comprova isso que eu estou falando. Então, está na hora de se levantar uma nova geração ávida pelo conhecimento da palavra de Deus, pela verdade, rejeitando todo tipo de heresia. A palavra heresia significa contrassenso ou absurdo. E nós estamos percebendo um festival de heresia circulando na internet. Eu tenho dito, inclusive, que quem dera que o Brasil tivesse facilidade para produzir craques na palavra, como tem no futebol. Porque de vez em quando você vê aí despontando craques na bola, né? Craques no futebol. Mas na palavra, isso tem diminuído consideravelmente. Consideravelmente. E eu quero conclamar você que é minha ouvinte, meu ouvinte de carteirinha, que não perde a escola bíblica aqui pela Melodia, que aliás é um departamento aqui da Melodia, viu? Que surge para lhe oferecer um complemento à sua vida cristã. Eu quero parabenizar a iniciativa da Rádio Melodia, proporcionando para você que está do outro lado o conhecimento da palavra de Deus. E não pense que a gente vem para aqui sem primeiro dar aquela pesquisada, estudar, não é? Por exemplo, agora mesmo, por que é que eu peguei esse texto de Mateus 24:13? Porque ele retrata muito bem o título da lição de hoje. O título é Perseverando na Fé em Cristo. O versículo 13 do Sermão do Monte, no capítulo 24, Jesus Cristo afirma: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não basta começar, é preciso perseverar até o fim. Porque tem gente que persevera até o meio, viu? Então não basta, queridos, perseverar até o meio, não, tem que perseverar até o fim. E eu quero conclamar você que está me ouvindo agora, para que você se levante de maneira determinada, dizendo: eu não vou desistir. Porque tem uma galera aí, tem uma turma aí, ó, que está dizendo: eu não vou desistir da minha bênção. E permanece na fila do milagre. Mas eu estou lhe convidando hoje para, de forma obstinada, você afirmar: eu não vou desistir de seguir a Cristo. Independente de milagre, independente de bênção. O melhor de Deus não está por vir, já veio Cristo. Então eu quero conclamar você para, de forma bem obstinada mesmo, porque nós estamos vendo como muitas pessoas estão tombando na fé. Existem pessoas que estão desistindo da fé em Cristo, abandonando a congregação. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele afirma o seguinte: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, nós estamos percebendo pessoas abandonando a congregação, pessoas que estão congregando na igreja de Cristo em casa. Olha, não estão perseverando nos rudimentos básicos da fé cristã. Inclusive, o Lucas, não é? O médico, nos Atos dos Apóstolos, ao escrever sobre uma biografia da igreja, o retrato da igreja do primeiro século está ali, nas ações da igreja, os Atos dos Apóstolos. Ele diz o seguinte, que a igreja permanecia
na doutrina dos apóstolos. Olha que não era o contrário. Não eram os apóstolos que permaneciam na doutrina da igreja. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão. A comunhão. Tá vendo como é importante estar juntos? Identidade de objetivos. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eu quero convidar você para, inclusive, dar uma lida no livro dos Atos dos Apóstolos, porque ali tem um retrato da história da igreja. A história da igreja está ali no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu quero conclamar você que está me ouvindo agora, que não perde a escola bíblica na Melodia, para, de forma determinada, você dizer assim: olha, eu não vou parar de estudar a Bíblia, porque a verdade está na palavra, não está no podcast, não está no YouTube. Não. Até porque o que tem de bobagem circulando nos podcasts da vida, gente, é cada coisa que dá medo, viu? Você fica assim pensando, um cara num podcast fala uma coisa dessa, imagine se ele estiver num púlpito falando para uma igreja. E aí, quando você vai verificar uns camaradas que caem de paraquedas, não saíram nem das fraldas teológicas, como diz Augusto Nicodemos, e estão aí fazendo afirmações bombásticas. E quando você vai verificar, são pessoas que desprezam a palavra de Deus. Desprezam a palavra de Deus. Não estão nem aí. Eu me lembro de uma época que, quando o professor, o pastor pegava a Bíblia, vamos ler o livro sagrado, a Bíblia. Era um respeito, mas um respeito. Gente, e para entrar no templo, quem era que entrava de boné, de bermuda? Nem se nomeia entre vós. O respeito à palavra de Deus era assim algo impressionante. Hoje, por vezes, você está comunicando a palavra de Deus e tem gente, ali, no celular. Alguns até dizem: eu estou fazendo pesquisa bíblica aqui, pastor. Só que dois sentidos não assimila. Ou você presta atenção no que está sendo comunicado, ou você, então, vai teclar no celular. E o problema não é o celular, não, é quem usa, viu? Não foca na direção errada. O problema não está no celular, o problema está em quem usa. E aí eu quero convidar você nesta manhã para a gente pensar o seguinte: esses falsos mestres, você tem dado ouvido a eles? Você tem dado ouvido? Irmão, se eu ouvir é para fins pedagógicos, para fins didáticos, viu? É para refutar, porque eu preciso ouvir o que ele está dizendo para refutar. Eu já contei aqui para vocês que um determinado líder religioso aí na internet, ele diz que aquela expressão, Adão, onde estás? E aí ele perguntou o seguinte: como é que a onisciência de Deus não deu conta de saber onde Adão estava? Aí ele concluiu o seguinte: a resposta é: quem estava perdido não era Adão, era Deus. Era Deus desesperado atrás de Adão. Vai caçar o que fazer. Desse jeito aí, nós vamos parar onde? Deus agora virou menino. Deus agora é brasileiro. Oxe, não, de jeito nenhum. Olha, Deus não é brasileiro, Deus não é menino, Deus não é gente. Homem é homem, Deus é Deus. Ou seja, Deus sabe de tudo antes de tudo. Ninguém pega Deus de surpresa. E Deus não está padecendo de ansiedade, depressão, com a indiferença humana, viu? Não. Ele sempre existiu sem o ser humano. Sempre existiu. Ele não depende do ser humano para ser quem é. Deus não depende do ser humano.
E aí o primeiro tópico, conforme falamos, ele diz o seguinte: diante das heresias é preciso perseverança. Ou seja, estão soltando heresias, é preciso mais do que nunca você ter convicção daquilo que você acredita. Tenha convicção daquilo que você acredita, porque senão você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Isso é muito importante, viu? Imagine você, se alguém chegar para você e disser assim, olha, vamos imaginar aqui uma situação que é muito comum hoje, né? Ô menina, olha, você precisa, na verdade, fazer uma campanha. Você precisa fazer uma campanha, uma corrente de oração, uma campanha, para você conseguir o seu milagre, viu? Aí você, conhecendo a palavra de Deus, você pergunta, e quando Deus quer fazer? Depende de campanha? Ou com campanha ou sem campanha ele faz, porque ele é Deus. A demora é só ele querer. A gente chama na teologia de bel prazer de Deus. Beneplácito, ou seja, ele quer, ele faz. Por quê? Porque ele é soberano. Deus, e a gente canta, mas no fundo, às vezes não acredita. Então, não depende de campanha para Deus lhe dar o que ele quer. Para Deus fazer o que ele quer, não depende de campanha. O problema é que às vezes a gente confunde nossa vontade com a vontade de Deus. Não. Deus não vai fazer o que eu quero só porque eu quero. Não. Deus não é mobilizado pelo ser humano. Deus é diferente, queridos. Deus é diferente. Ele não pode ser manipulado por ninguém. Para acabar de piorar, muitas vezes a gente confunde vaidade com necessidade. Necessidade é uma coisa, vaidade é outra. Por exemplo, aquilo lá no texto, buscai o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? Estão lá no texto. Comer, beber e vestir. Pronto. É isso aí que são as demais coisas. Agora, nós incluímos na lista um monte de cositas mais. E fica querendo pressionar Deus para Deus resolver os nossos problemas. Para Deus resolver os nossos problemas. Eu me lembro que uma vez eu perguntei, vocês querem que Deus resolva o problema de vocês? E o problema de Deus, quem é que resolve? O problema de Deus é o ser humano. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu Deus. Vamos para o segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. E aí ele fala de Timóteo, né? Permanece naquilo que aprendeste. Inclusive, se você olhar a vida de Timóteo, ele aprendeu com a avó, né? A fé não fingida que estava na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice e agora habita em ti. Veja que é uma cadeia de instrução. Agora o problema é que hoje tem gente que pensa que educar filho é tarefa de pastor. Não, educar filho, a maneira de Deus, é tarefa de pai e mãe. Não tente transferir para a escola, para o pastor, para o departamento infantil, departamento de jovens, aquilo que é tarefa prioritariamente de pai e mãe. Agora o problema é que hoje às vezes você olha assim, tem pai que precisa ser educado, ao invés de querer educar os filhos. Tendo as escrituras como fundamento. Qual é o nosso fundamento? As escrituras sagradas. Eu lamento informar, música é bom, mas não sustenta ninguém. O que sustenta o crente é a palavra. Então, a gente tem visto uma geração musical
É uma geração musical, mas o que sustenta o crente é a palavra de Deus. Eu não abro mão. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não tem novidade. Não adianta ficar fazendo malabarismo, pirotecnia. Eu me lembro de um professor que ministrou uma aula para nós. Ele foi lá no quadro. Para começar, ele não usava data show. Professor Edmilson, professor de filosofia. Como eu aprendi com esse professor? Ele disse o seguinte, olha, 5 mais 2 é 7. Botou lá no quadro e disse, olha, isso aqui não muda, vai ser sempre assim. Ano que vem, o professor dá o mesmo conteúdo que deu esse ano e a gente precisa, se acostumar com isso. Transmissão oral, e vai repetindo o conteúdo e não tem jeito. Ou seja, ele falou de um princípio básico da educação no contexto dos judeus, que era a transmissão oral. Estas palavras que hoje te ordeno, diz o Senhor, estarão na tua boca, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho. Ele só não tem novidade, é isso aqui. Não adianta a gente querer inventar moda. Como foi importante. Porque às vezes a gente fica naquela neura de achar que tem que inventar alguma coisa, né? Uma novidade. Porque a palavra de Deus já não é mais novidade. E quando nós chamamos de velho aquilo que é novo, aí pronto. Fica igual ao discurso que temos ouvido ultimamente, que a Bíblia precisa ser atualizada. Olha, eu quero dizer para você nesta manhã, a Bíblia não caducou, viu? A Bíblia não caducou. Esse livro aqui, esse livro não caducou. Esse livro é novo. Esse livro é novo. Existem verdades atuais aqui, Interessante que é mais ou menos assim. A Bíblia está escrito o seguinte, que sobre os nossos pais na fé, né? Que depois de morto ainda falam. Depois de morto ainda falam. Ou seja, depois de tanto tempo, a Bíblia Sagrada ainda é a Bíblia. Depois de tanto tempo, ela ainda é atual. Ela é atual. E eu vou lhe dizer por que ela é atual. E por que você pode permanecer firmado na palavra. Jesus Cristo no Sermão do Monte falou sobre fome, guerra, peste, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Nisso aqui agora eu tenho que parar. Pai contra filho, filho contra pai. Tem filho que dá cada resposta para a mãe que o inferno comemora. Tem filho que às vezes não responde, mas faz uma cara, um bico e depois dá as costas. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Você nunca se perguntou por que é que está acontecendo um fenômeno na sociedade brasileira? Os velhos estão enterrando os jovens e os adolescentes. Olha, é idoso enterrando adolescente e jovem. É porque quebrou um princípio. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Ou seja, quer viver muito? Honre seu pai e sua mãe. Mas Davi, meu pai não presta. A Bíblia não está dizendo que é para você honrar somente se ele for gente boa. Não. Você tem que honrar independente de qualquer coisa, que é o princípio. É o princípio bíblico. Você vai viver muito. Agora quer viver pouco? Quebre as regras. Viole o 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Daqui a pouco tá morrendo.
A sociedade está desse jeito, se desintegrando por causa da quebra dos valores, dos princípios da palavra de Deus. Já são 8h42, passou rápido hoje. Passou rápido. Eu vou pedir ao Cauã para verificar se tem alguém aí acompanhando, né? Tá dando para visualizar aí? Tem alguém? Deixou alguma mensagem? Que é pra gente comentar. Eu quero comentar aqui. Se você deu o ar da graça, se você disse, eu estou aqui. Zilma, irmãs, olha, meu abraço para você, que Deus continue abençoando sua vida, viu? E obrigado pelo prazer da sua companhia. Tem mais alguém? Muito bem. Então nós vamos seguindo. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, vou pedir ao Cauã para preparar aí pelo menos umas 2 músicas, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião lá no CREAME hoje. Eu tenho uma reunião. Eu coordeno um programa de apoio às famílias dos internos, né? São cerca de 20 homens que estão lá, 18 a 20 homens que estão recuperando de maconha, cocaína, crack. E hoje é o dia das famílias visitarem, né? Rever o seu parente que está lá. É um filho, é um sobrinho, né? Então, eles estão lá recuperando. E hoje vamos receber ali pai, mãe, tio, todo mundo. E aí eu tenho que fazer uma reunião com eles, né? As famílias, os pais, as mães. E eu quero dizer para você que eu conto com as suas orações em favor daquele trabalho. É um trabalho muito importante, de uma relevância social expressiva para a nossa cidade. O CREAME recebe muitas pessoas de várias cidades para recuperar aqui. Nós já tivemos pessoas até do exterior ali, pessoas do exterior, gente que veio de Boston para recuperar aqui em Vitória da Conquista. Eu quero dizer para você também que eu vou ficando por aqui, mas o pastor João está chegando com o programa Fonte de Vida. Vou pedir ao Cauã para deixar preparada aquela música Bondade de Deus, que é uma música muito bonita, e a Bênção Sacerdotal com Gabriel Guedes. Primeiro Bondade de Deus e depois a Bênção Sacerdotal com Gabriel Guedes. E eu vou ficando por aqui, prometendo voltar semana que vem, permitindo Deus. Mas não se esqueça, viu? Breve Jesus voltará. Vamos perseverar até o fim. Não basta começar, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Para que você possa dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um beijo no seu coração. Quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos Isabela, Rafaela e Marcos Davi, que estão na escuta deste programa. Obrigado, Cauã. Obrigado, Daniel, também. E não desligue o seu rádio, porque está vindo aí o programa Fonte de Vida, Pastor João. E Bondade de Deus é a música que você vai ouvir logo em seguida. Depois a Bênção Sacerdotal com Gabriel Guedes. Muito obrigado. Beijo para todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O que eu posso imaginar